A obtenção de informações confiáveis e imparciais sobre os candidatos é crucial para uma escolha informada. Algumas estratégias eficazes para realizar essa pesquisa incluem debates, entrevistas, pesquisas online, análise de mídias sociais, verificação de fatos e participação em eventos locais. O Começo Conversa, nesse mês de setembro, está entrevistando os candidatos às prefeituras de Caratinga, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, Ubaporanga, Bom Jesus do Galho, Piedade de Caratinga, Entre Folhas e Vargem Alegre. Essa primeira semana, de 9 a 15 de setembro, estão sendo divulgados os programas com os candidatos à Prefeitura de Caratinga. Todas as perguntas feitas aos entrevistados desse especial foram padronizadas e a exibição dos programas está acontecendo por ordem alfabética. O Começo Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo Conversa, programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. A política é uma das grandes vitórias que o ser humano conquistou. Poder decidir quem vai governar o nosso país, a nossa cidade, é uma grande honra. Por mais que o nosso candidato nem sempre ganhe, brigar por esse direito é uma missão importante. O desafio é entender, entre todas as propostas de um candidato, suas reais intenções. A disputa pela Prefeitura de Caratinga já tem seus candidatos com registro aceito no TRE. As alianças partidárias estão definidas, mas na corrida pelo comando executivo municipal sempre podem ocorrer novos desdobramentos. No programa de hoje, o Começo Conversa recebe ele, que é filho de Jesus Dias Fernandes e de Sebastiana Catarina Fernandes. É casado com a Poliana Patrícia, pai de 2 filhos, a Vitória e o Davi. Ele é natural de Caratinga, tem 50 anos, ensino médio completo, é comerciante e foi vereador por 2 mandatos. Ele é candidato a prefeito pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, com a Federação PSDB Cidadania. Seu vice é o João Abelha Rocha. E eu estou falando do Johnny Cláudio Fernandes. Johnny, obrigado. Prazer te receber aqui mais uma vez no Começo Conversa. Prazer todo meu, Eugênio. Aqui eu me sinto em casa. Estive aqui durante os 2 mandatos, né? Isso. Que se encerra agora em dezembro. Eu estive aqui várias vezes e fiquei muito feliz. Bacana. E agora, como candidato oficial? Sim, como candidato oficial pelo PSDB 45. 45, bacana. Primeira pergunta, Johnny. Ser prefeito de Caratinga é um desejo pessoal, é um projeto político? Por que você quer ser prefeito de Caratinga? É porque ao longo desse mandato, dos 2 mandatos como vereador, a gente entendeu que por diversas vezes eu me tornei aquele prefeito do Instagram, porque eu fui o que mais combateu a gestão municipal e sendo então o vereador mais atendido da cidade de Caratinga e na história de Caratinga talvez o vereador que tem mais projetos apresentados. Entendemos que a máquina pública pode ser realmente consertada a partir do momento do conhecimento. Mas para isso você tem que estar passando lá dentro e entendendo o que acontece lá. Bacana. O Caratinga tem uma quase com a tradição de as duplas se formarem, né, ao cargo de prefeito e vice-prefeito e para poder ganhar uma eleição. Costuma brigar na posse, né? É você ver o vice que não combina com o prefeito e são vários casos assim. A pergunta é a seguinte: você participou da escolha do seu vice ou o seu vice foi imposto, independente de qualquer coisa? Você pretende governar Caratinga com o seu vice te ajudando? A tradição permaneceu e eu rompi a tradição dentro do nosso grupo do PSDB Cidadania. Ele foi rompido ali, porque o João Abelha ele foi escolhido diante de outros candidatos que nós tínhamos. Lembrando que nós somos sangue puro, 45, o PSDB vem para a disputa, está na disputa, realmente totalmente independente. Independente de grupos políticos. O nosso não foi ninguém que indicou, nosso não foi por acordos financeiros. Ele foi porque o João Abelha tem 30 anos de funcionalismo público e ninguém tem coragem de botar um funcionário público. Todo mundo fala bem do funcionário público, mas ninguém tem coragem de botar um para estar junto na administração. O João Abelha entende muito da zona rural, 30 anos patrolhando, fazendo ponte, olhando a agricultura, então ele é fundamental para a administração pública. Ele é peça-chave para a minha administração, ele realmente é uma pessoa que foi escolhida por mim, diante de outros candidatos que a gente tinha. Então a gente viu que ele era a melhor escolha.
Bacana. Numa pesquisa que nós fizemos interna mesmo, para definir as perguntas que nós faríamos para os candidatos, duas questões são muito recorrentes. E uma delas é sobre a maneira de encontrar o prefeito, a facilidade para encontrar o prefeito. Você sendo prefeito de Caratinga, o povo vai te encontrar com facilidade, vai conseguir ver o Johnny, falar, prefeito, vai aqui, bem, bom dia, estou com um problema aqui, prefeito, ou você vai ser um prefeito que vai aparecer pouco para a população? No ano de 2025 agora, no dia 2 de janeiro, né, primeiro eu tomo posse, no dia 2 de janeiro já vão me encontrar. Não vão me encontrar só no ano eleitoral, como acontece isso constantemente em vários anos aí, a gente tem visto acontecer. Nós vamos sim ser presente, porque eu já mostrei também, eu não preciso falar que eu vou ser presente. Eu mostrei isso dentro da minha função legislativa. Meu gabinete nunca teve fechado, eu estive na rua o tempo todo, eu estive em todas as demandas e não tem como fazer diferente. Por que eu te digo isso, professor? Quem tem que governar a cidade é o prefeito, mas quem tem que fazer com que era antes são os secretariados. Desde que não seja escolhido por conveniência, a gente entende que ele vai realmente fazer, eu vou realmente fazer aquilo que é bom para a cidade. Eu digo isso porque nós não podemos ter um secretariado indicado por causa de acordo político. Então, a partir do momento que eu escolho o meu secretariado e outra, eu tenho liberdade para escolher o secretariado. Talvez seja um dos únicos candidatos hoje que não negociou nenhuma secretaria ainda. Minhas secretarias estão todas livres para ser escolhido quem realmente tem a competência para executar o cargo. Vamos falar um pouco da questão do quanto Caratinga costuma sofrer com chuvas. Nós já tivemos enchentes. Aliás, sobre enchente, né, tem um projeto que desde o tempo do Zé de Alencar previa a construção de barragem entre Santa Bárbara e Caratinga. Isso nunca foi feito. Mas, independente da enchente, que é um fato muito grave, nós temos ainda assim, qualquer chuva costuma deixar algumas comunidades completamente isoladas até hoje, né, no município. Pessoas que não conseguem sair para fazer uma consulta, escoar uma produção, que é produtor rural. Como atacar essa questão das mazelas causadas pela chuva, pela enchente de Caratinga? Prevenção. O primeiro passo tem que ser feita a prevenção. Nós sabemos que não só nas pequenas comunidades, mas na nossa cidade, quando tem grande chuva, você vê perto da catedral inundado. A própria Ana Pena de Faria, que foi feita para não inundar, não pode dar chuva. Lá ficou uma Ferrari de tão bonita, mas sem motor. Uma Ferrari que não vai funcionar. Então precisa saber aonde investir isso. Por exemplo, se a gente tem uma infraestrutura dentro da nossa cidade, eu vou dar um exemplo assim, do bueiro inteligente. O que é o bueiro inteligente? Que é um projeto meu que eu coloquei várias vezes e o prefeito não acatou. Da gente colocar grades nos bueiros onde o lixo não vai ser levado para as redes e ali é recolhido muitas vezes a limpeza constante dos rios e a zona rural, quando você fala das comunidades, a gente poder diagnosticar aonde tem esse problema já grave, que tem, e ver o que pode ser feito. A gente tem que prevenir. Nós não podemos esperar a chuva forte, a tromba d'água, a própria barraginha, se necessário, tem que ser feita. Então, tudo isso é preciso ser feito através de prevenção. É isso que nós vamos procurar fazer. Por diversas vezes, dentro do mandato legislativo, eu mandei vários pedidos de prevenção ao Executivo, que se tivesse sido feito, muita coisa não teria acontecido. Por isso que eu falo sempre, igual eu te falei no início, eu fui muitas das vezes o prefeito dessa cidade, porque quase tudo que foi feito nela tem um dedo meu, tem um requerimento meu e tem uma cobrança minha. E nós não nos omitimos. E da mesma forma também não nos omitimos quando fomos chamados à responsabilidade de vir a prefeito da cidade. E aceitamos esse desafio. Interessante essa fala sobre a zona rural. E, às vezes até na própria cidade, alguns trechos, todo mundo já sabe que vai chover e aquilo ali vai dar problema, né? Zona rural todo mundo já sabe aonde que a água para, aonde que o barranco cai e as coisas vão se repetindo, fica só no reparo, né? E você sabe onde está o grande problema? É esse. O trabalho de fazer mal feito é o mesmo de fazer bem feito. A diferença é que o mal feito você vai gastar dinheiro 2, 3, 4 vezes. Então o que tem que ser feito? No nosso plano de governo, isso não é eu que estou falando, está dentro do plano de governo. Nós vamos patrulhar a estrada rural 2 vezes por ano e vamos fazer o calçamento em todos os pontos críticos da cidade, da zona rural. Aquele ponto crítico que não tem como passar, muitas das vezes na chuva, eles vão ser todos calçados. Aí você vai me falar, John, mas isso é viável? É viável. Com um orçamento de quase 570 milhões de reais. Hoje, por exemplo, que perto de nós, em Piedade de Caratinga, foi feito 4.000 metros
de calçamentos em estradas largas de 7 metros, gastaram 600 mil reais. Então é viável, é possível, basta gerenciar bem o orçamento. Então quando a gente for realmente olhar isso, a gente vai ver os pontos críticos. Mas um detalhe importante, muitas das vezes o gestor público se acha dono da prefeitura. E nós temos que entender que o dono da prefeitura são os munícipes, são o povo. Então se eu vou fazer um serviço em determinada área rural, o que eu tenho que fazer primeiro, professor? Eu tenho que chamar todo mundo ali e falar, aonde é o ponto crítico? Aonde a chuva te atrapalha aqui quando vem forte? E ali você identificar o problema. Mas eles já acham que são o dono, chegam patrolhando tudo e acabam não resolvendo nada. E assim, leva o que eles não estão precisando. É verdade. Fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Já já nós voltamos com mais Johnny Cláudio, candidato a prefeito de Caratinga. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui hoje o candidato a prefeito de Caratinga, Johnny Cláudio. Johnny, Caratinga, infelizmente, ficou fora da área da Sudene. Como candidato a prefeito e em sendo eleito prefeito, como é que você enxerga, quer dizer, o tanto que isso é ruim e como que se pode buscar uma solução para isso? É péssimo essa situação da Sudene. Não é só péssimo pela situação, é péssimo pela forma como foi colocada e tentando enganar o povo. Nós não fomos representados, pelos mesmos que estão aí, nós não fomos representados. O que acontece? Falar que confundiu Caratinga com Piedade de Caratinga é um absurdo. É uma beira absurda, é chamar o povo de bobo. O que a gente vai fazer? A gente vai atrás de todos os artifícios para tentar encaixar. A gente vai tentar fazer de todas as formas, mas se não fizer, vamos ler o que a Sudene oferece e por que não fazer um projeto de lei tentando ofertar isso para as pessoas que querem vir para dentro do município e bancar e arcar com essa consequência através de isenção de impostos, através de outras coisas e a gente trazer realmente aqueles que querem investir na nossa cidade. Área territorial nós temos e nossa área territorial é enorme, não está sendo aproveitada. Então a Sudene é apenas um passo para a gente correr atrás, mas se não vier, pode ter certeza que de alguma forma nós vamos fazer aquilo que a Sudene faz. Talvez não na sua amplitude, mas nós vamos fazer bem perto daquilo que ela faz. Bacana. Eu te falei sobre a questão dos assuntos que eram recorrentes, o segundo assunto é esse, são as calçadas de Caratinga. Então, assim, a população reclama e reclama muito, idosos caem, crianças se machucam, porque as nossas calçadas estão cheias de buraco, você não tem acessibilidade, né? É um complicador muito grande. Fica um empurrando para o outro, o dono do imóvel, o comerciante, ele entende que aquilo é da prefeitura, a prefeitura entende que é deles. Uma coisa é certa, a prefeitura tem, no mínimo, a responsabilidade por fiscalizar, por apresentar um projeto, né? Porque hoje, do jeito que está, eu faço a minha calçada do jeito que eu quero, né? E com planejamento não devia ser assim. Como é que você pretende resolver essa questão das calçadas de Caratinga? Vamos lá, é muito importante essa colocação, tendo em vista que grandes partes dos acidentes que chegam até a UPA, que chegam muitas das vezes ao hospital, ele é decorrente realmente de alguma queda, alguma coisa em calçados. Não sei se você tem esse conhecimento, mas é verdade. O que precisa ser feito? Vou te dar um exemplo, SESI Minas. Quem lembra da calçada do SESI Minas? Péssima, todo mundo caindo ali. Ali eu fui até o extremo, até que fizesse ela e refizesse ela e hoje está perfeita, com piso tático, com tudo certinho, dentro do que o Código de Postura fala. Esse ano, de tanta gente brigar com a questão de calçados, mandaram no Código de Postura agora a Lei 4.001 de 2024, ela vai falar no seu artigo 8, não me recordo bem, mas ela vai dizer que as calçadas é responsabilidade do comércio, do proprietário. Isso é claro e tem como deve ser feito. O que tem que ser feito aí, professor, é realmente o quê? Primeiro, uma fiscalização. Segundo, incentivo. Eu acho que é necessário. Por que não faz uma parceria público-privado com essa pessoa e fala, ó, vou te dar a mão de obra, você me dá o material, eu vou te dar o material, você me dá a mão de obra, vamos fazer as calçadas ficarem perfeitas na nossa cidade. Isso até para o comerciante, vamos falar do comércio, é viável, porque a porta dele vai ficar bonita. Até para a pessoa que tem sua casinha, vai ficar bonita a porta dela. Então, é necessário que tenha, primeiro pulso, coragem de fazer,
e cobrança. Essa cobrança tem que ser de maneira certa. E depois parceria. A partir do momento que você tem a parceria, você resolve o problema. Isso já existe como lei. Mas, infelizmente, nesses 8 anos que eu tenho vivido a vida pública, a lei em Caratinga não se cumpre pelo autoritarismo, a lei não se cumpre porque acha que está acima da lei e nós não podemos estar acima da lei. Lei foi feita para ser cumprida. E dentro do nosso governo, dentro daquilo que a gente quer fazer para Caratinga, nós vamos fazer com que a lei se cumpra em todos os setores. Não é só na calçada, em todos os setores. Bacana. Saúde. Vamos falar sobre a saúde. Como candidato a prefeito, como que você enxerga a situação da saúde em Caratinga e como prefeito, o que você pretende fazer pela saúde dos munícipes? Eu acho que eu vou decepcionar alguns colegas de mandato no ano de 2017 até 2024 agora. A saúde passou da hora de ser tirada da mão de agentes públicos. Eu não posso ir no consultório médico, fazer um exame, entregar meu exame na mão de um vereador, de um agente público e marcar a minha consulta. Isso é ridículo, isso beira o absurdo. Então, na nossa gestão, eu que vivi isso o tempo todo, lembrando, mesmo os vereadores fazendo o que fizeram, ou mesmo as pessoas fazendo o que fizeram, eu sou ainda o vereador mais atendido da saúde, porque nós não pedimos favor, cobrávamos direito. Quando não fazia, levava para o Ministério Público, então fazia. Então, o primeiro passo para resolver o problema da saúde da cidade, informatizar a saúde. A gente tem que informatizar a saúde para poder fazer com que ela, ali, o médico acabou de me consultar, sabe do que eu preciso, e ali eu já saí dali com o protocolo do dia do meu exame. E eu ter dentro da cidade, todo munícipe ter o aplicativo da saúde e ali ele poder acompanhar a sua ficha o tempo integral, tempo real. Aí ele vai saber, pô, daqui uns dias eu vou ser chamado. Olha, surgiu uma vaga, eu posso ser chamado antes. E ali ele ter que ir através de um aplicativo. Já modernizamos, então é necessário fazer isso. Fila zero, chega de mentira de fila zero. Todo ano de eleição se anuncia fila zero e ela nunca é zero. Não adianta. Acaba de anunciar a fila zero, a gente encontra um monte de gente que não consegue fazer. Então chega de mentirada. O que nós vamos fazer com isso, professor? Nós vamos ter o busão da saúde, em vários lugares já acontece isso. Vamos equipar um ônibus totalmente equipado, com todos aquilo que é necessário para fazer exames, para fazer os raios-x, o que precisar naquele busão da saúde. E esse busão vai percorrer os distritos e os bairros da nossa cidade. Como vai ser feito isso? Talvez na madrugada, onde a hora do médico pode ser até mais barata e ele vai ter uma disponibilidade para atender. Quem numa zona rural, se precisar uma vez por mês sair na madrugada para ser atendido, ter seu exame na hora, não vai sair. E a gente consegue zerar, fazer um custo baixo e consegue resolver o problema de Caratinga. Então, primeiro, a gente tem que informatizar a saúde e depois começar a fazer que a fila zero realmente aconteça. De fato, dinheiro para isso tem. A gente tem, só o dinheiro que está aí não está sendo aplicado da forma que deveria ser aplicado. Essa fila na marcação de exame, para conseguir fazer um exame, e a pessoa depender de um político para ficar liberando um exame, realmente não faz o menor sentido. É uma tristeza, sabe por quê, professor? Eu acho assim, se todo mundo respeitasse, quem tem que saber se a pessoa precisa do exame com urgência ou não, é o médico. É o médico que vai diagnosticar, esse caso é urgente. E ali no aplicativo ele vai jogar como caso urgente. Então essa pessoa vai ter o seu protocolo adiantado, porque precisa, no espaço de uma semana, 2 semanas, de estar com aquele exame pronto. Então tem que ser feito dessa forma. Mas quem tem que fazer isso é o médico. Eu não posso adiantar um exame de uma pessoa e deixar aquele que está praticamente morrendo, esperando o exame, não ser atendido. UPA, é um absurdo, muitas das vezes, esses consórcios que são feitos, muitas das horas aí, são feitos, e aí você chega na UPA, você tem que sair dali para fazer, muitas das vezes, um raio-x, fazer outro exame qualquer, e voltar para dentro da UPA de novo. Cara, não tem lógica. Então a gente precisa realmente... E outra, aproveitar tudo que a gente tem na cidade, nem do Hospital Irmã Denise, nós temos aí o Hospital Nossa Senhora, nós temos aí a UPA, nós temos os postos de saúde, e um dos grandes planos nossos de governo é diminuir tudo que é possível no Santa Cruz. Se a gente não conseguir colocar na Santa Cruz, por exemplo, uma UPA, que é muito difícil, a gente vai colocar uma policlínica 24 horas, posto de saúde 24 horas. Por quê, professor? A partir do momento que eu pego aquela população que é a maior da cidade, eu desafogo cá embaixo. Eu resolvo o problema lá em cima, desafogo aqui embaixo para as pessoas serem atendidas melhor. E dou comodidade à população em torno do Santa Cruz e na Santa Cruz. Então seria isso que está dentro do nosso plano de governo. Bacana. Então vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Bate-papo sensacional aqui com o candidato a prefeito de Caratinga, Johnny Cláudio. Nós voltamos já já.
Estamos de volta agora com o último bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui o candidato a prefeito de Caratinga, Johnny Cláudio. Johnny, queria falar um pouco sobre uso e ocupação de solo. A cidade de Caratinga tem um retrato que não é muito bom de se ver ali na BR, próximo à rodoviária, onde o barranco desceu, tem uma casa lá pendurada, um posto de gasolina interditado, que por pouco nós não tivemos uma tragédia lá. Tem pessoas que compraram casas ali e não podem usar a casa porque está lá e ninguém resolve isso, fala que você está na justiça. Aquilo aí tem que ter uma responsabilização, aquilo foi autorizado a fazer, porque ninguém vai sair fazendo, construindo prédio sem autorização, mas às vezes também fazem. Eu queria falar sobre isso, uso e ocupação de solo, como prefeito, que esse é um problema crônico da cidade de Caratinga, né? Como resolver isso? Eu volto a repetir a palavra prevenção. O que acontece muitas das vezes, quando a gente sabe que aquele cara está invadindo uma área que não pode, o que você tem que fazer? De imediato, romper cortar aquele cordão umbilical daquela pessoa e não deixar ir para frente. Vou dar um exemplo antes de chegar no prédio, tá? Vou dar um exemplo da portelinha, aonde nós temos a portelinha. A portelinha tem um TAC, um termo de ajuste de conduta, determinando que faça toda a infraestrutura de lá e não foi feito. Aí eu vou mais longe. Por que quando fez as 400 casas, não tirou o pessoal da portelinha, tiraram eles de lá e deram as casas para eles primeiro? E resolvia o problema ali e voltava a fazer a APA, a área de preservação ambiental, que tanto era necessário. Por que não fizeram isso? Porque queriam, porque lá é lugar de fazer campanha, da pobreza, das pessoas que sofrem lá. E aí queriam fazer campanha cá também com gente mais pobre também. Então isso a gente tem que evitar. Quando você fala daquele desmoronamento, realmente tinha todos os documentos. E se tem todos os documentos, a prefeitura autorizou, ela teria que fazer o quê? Fiscalizar o tempo todo. Pera aí, você está fazendo um corte errado. Pera aí, não foi isso que foi autorizado. E aí poder resolver. Agora, quem não pode pagar o preço é o cara que sonhou tanto com um apartamento, sonhou tanto com um bem próprio, estava pagando até agora e hoje está aí pagando aluguel. Então isso não pode acontecer. Então, dentro do nosso governo, volto a repetir, nós vamos fazer que a lei se cumpra. É necessário. E aí eu vou falar de Recife, onde tem um prefeito fenomenal, que é o João Gomes, que foi em todos a periferia, em todos os lugares, e conseguiu fazer em áreas de risco, as encostas, fazer tudo direitinho para a pessoa não sofrer. Então, se já está no local, que é o caso da portelinha, que é o primeiro passo que nós vamos trabalhar lá, porque se já está ali, já foi colocado, não tem mais como tirar, vamos dar qualidade de vida. Vamos botar as coisas a funcionarem ali realmente. Então a gente vai atacar esses pontos para que numa época de chuva a pessoa não fique preocupada de ter que correr ali porque a casa vai cair em cima dela. Então, primeiro é fazer esse diagnóstico, olhar todos os locais e ali começar a atacar esses locais, para que em 4 anos a gente possa fazer isso. Porque se quiser fazer, a gente tem como fazer. Eu falo uma coisa, professor, e tenho falado isso constantemente. Quando eles perguntam para mim qual é a sua prioridade, a minha prioridade é a gestão do dinheiro público. Porque se você tem uma gestão do dinheiro público correta, você tem saúde, você tem educação, você tem toda a infraestrutura. Porque a gestão do dinheiro, e muitas das vezes, desviar dinheiro não é só colocar na cueca, como aqueles profissionais que estão aí sempre colocando dinheiro na cueca, não é só colocar dinheiro na cueca. Fazer com que realmente o dinheiro seja aplicado. Não é refazer obra o tempo todo. Então, nesse caso, quando a gente fala de ocupação de solo, a gente precisa realmente fazer com que aconteça e dar a condição para a população ter o melhor lugar para morar, seja na zona rural, seja dentro da cidade, seja na periferia ou no centro. Ela tem que ter o melhor lugar para morar. Bacana. Na próxima gestão agora, e nós estamos falando de 2025 e 2028, né? Nós teremos o vencimento do contrato da Copasa, esse em dezembro de 2028. Né? Como prefeito, o que você pensa? Cancelar, renovar, alterar? Qual que é o seu pensamento a respeito disso? Como prefeito, eu vou fazer o que eu fiz como vereador. Primeiro, condenar a Copasa, que ela foi condenada por cobrar taxa de esgoto sem realmente ter 100% dos esgotos.
sou presidente da CPI da Copasa, sou o único da história também em Minas Gerais, que levou, em Minas Gerais, não falo Caratinga, que levou a Copasa em uma audiência pública dentro da Assembleia Legislativa. Eu peitei o Estado e após esse trabalho que nós fizemos lá, ela cobrava 100% de esgoto de todo o Estado, ela hoje só cobra até 75%. Então, se a Copasa, não é nós que temos que enquadrar dentro da Copasa, é a Copasa enquadrar dentro do município, ela vai ter um gestor de fato dentro da prefeitura que vai brigar pelo munícipe. O que é brigar pelo munícipe? É um absurdo pagar uma taxa de esgoto de 75%. Isso não cabe em lugar nenhum. Não se trata 75% da água que a gente usa. A minha briga sempre foi até 50% na época, mas eu acredito que a gente pode melhorar as taxas. Até porque o nosso rio tem mau cheiro, então tem esgoto correndo ali. Tem que ser resolvido tudo. E qual é a contrapartida que a Copasa realmente... Chega no final, apresenta um monte de coisa lá, que eu plantei árvore aqui, que eu cuidei da nascente aqui, coisas que realmente não dá para ver e nem diagnosticar se realmente é fato aquilo que foi feito. Então vai ter essa fiscalização bruta, nós vamos abrir no novo marco do saneamento básico, nos permite fazer isso, nós vamos abrir concessão, vamos abrir licitação e vamos exigir. Quem quiser vir para dentro de Caratinga, vai ter que vir para dentro de Caratinga respeitando a população de Caratinga. Porque aqui vai ter alguém que vai brigar pelo povo, alguém que vai brigar como prefeito, porque eu já briguei como vereador. E está aí a minha história. Quem não tem história tem que contar o passado de alguém. O meu passado está aí. Está livre para qualquer um contar. Então nós vamos fazer isso. E outra, muitas das vezes, muitos que estão hoje concorrendo sabem ganhar a eleição, sabem como ganhar uma eleição, mas não sabem como governar. A gente precisa entender a diferença de ganhar uma eleição e governar. Então tem gente aí que talvez tem toda a capacidade, tem isso, tem aquilo, mas quando chega lá em cima, o sistema engole, porque não tem coragem. E a gente precisa ter coragem de peitar o sistema. E eu posso falar isso, porque durante esses 8 anos eu tive coragem de peitar uma Câmara Municipal inteira, sozinho, e tive coragem de peitar o prefeito. Então nós temos como peitar o sistema e vamos fazer isso como prefeito. Nós vamos peitar o sistema que quer engolir Caratinga e que não quer valorizar o povo. Bacana, Johnny. Antes das suas considerações finais, vamos terminar esse bloco falando de festa. Caratinga é considerada a cidade que já teve boas festas, já teve fogueira, já teve mió, já teve Carnaval, exposição, já teve Feira da Paz. Como prefeito, você pretende trazer lazer para a população de Caratinga? O Johnny é festeiro? Não? Eles falam que eu sou encrenqueiro, mas também sou festeiro. Por quê, Lúcio? Por que eu falo que sou encrenqueiro? Olha para você ver, você vai concordar comigo e quem está nos assistindo vai concordar também. Nós temos hoje a lei orçamentária do município prevê 2.700.000 reais para a cultura. Será que eu tenho que botar isso tudo no Natal Iluminado? O Natal Iluminado vem aí de novo dos grupos. Será que eu tenho que colocar isso tudo no Natal Iluminado? Mais de R$1 milhão disso? Para botar pisca-pisca chinês dentro da cidade? Enquanto os nossos artistas locais não são valorizados? Enquanto as pessoas que estão escrevendo um livro têm que ficar mendigando alguém para lançar um livro? A gente tem que fazer o quê? Nós temos que apoiar. Festa, por exemplo, do biscoito. Festa aí, várias festas tradicionais na cidade, não tem um apoio. O cara vai lá e bota um palcozinho, um som e acha que está fazendo muito. Não está não, gente. Então, nós temos 2.700.000. Então, dentro do nosso plano de governo, nós vamos fazer uma festividade com um artista nacional dentro da cidade. Esse artista nacional de renome, escolhido pelo povo dentro das condições que a gente possa pagar. E o resto vai ser investido tudo nos nossos artistas locais. Tudo dentro da cultura. Nós vamos apoiar o teatro. Vou dar um exemplo. Briga minha. Por que a gente tem que medir palavras, né? Mas eu sou muito assim. Por que aquele fórum antigo está parado até hoje? Aquilo é uma casa de cultura pronta. Aquilo lá tem um anfiteatro. Aquilo lá tem para fazer teatro, tem tudo. Dentro do meu governo, nós vamos negociar com a Câmara, que já fez uma negociada errada. Nós vamos negociar com a Câmara para poder fazer daquilo lá virar um centro de cultura. Então nós temos planos e projetos. Nós não tiramos nada nosso, nós tiramos do Google, não. O nosso plano de governo foi tirado em 8 anos de trabalho. Ele não foi redigido no Google, Ctrl+C e Ctrl+V, não. E eu desafio qualquer um, olhar o meu plano de governo e falar comigo que eu não estou atendendo as áreas todas. A gente está atendendo a todo mundo. E se não estiver atendendo, eu me comprometo com você que está nos assistindo, eu vou atender.
Porque nós temos condição. Quando eu falo 2.700.000, ele pode ser investido. Um artista local, eu sei que é um trabalho dele, aquela coisa, mas o máximo que um cantor vai cobrar numa noite aí é R$1.000. Se eu tiro 200 mil, eu tenho 200 shows e valorizo a minha cidade. Um lançamento do livro, você consegue fazer vários no ano. Então nós temos tudo isso para fazer. Então Caratinga vai voltar a ser a cidade da festa. Inclusive, nós vamos, talvez não no primeiro ano agora, porque é a estrutura, nós vamos voltar com o carnaval, com os blocos de rua, com aquilo que realmente precisa ser feito. Porque hoje, não é que nós vamos voltar e vamos deixar a saúde descuidada, é porque o dinheiro da cultura está ali. Porque muitas das vezes ele fala assim, nós estamos fazendo Natal iluminado porque o dinheiro é da cultura. Aí quando vai fazer outra coisa, não, porque nós estamos usando aí na saúde. Aí a mentirada continua e a gente não vai deixar o povo ser enganado de novo. Bacana, Johnny. Você tem 2 minutos aí para suas considerações finais. Essa câmera aqui é sua, olho no olho do seu eleitor, é com você. Eu quero te agradecer e quero dizer para você, eleitor, é fácil de você identificar. Olha essas campanhas grandiosas que estão acontecendo na cidade. Eu vou dar um exemplo para você. Não sou professor de matemática, mas vou dar um exemplo para você. Um prefeito, ele ganha em 4 anos de mandato, 1.040.000, 1.100.000 mais ou menos. Tem campanhas aí ultrapassando 2 milhões, 3 milhões de reais. Você acha quem vai pagar essa conta? Você acha quem vai pagar a conta? Analise para você ver. Agora, talvez nós poderíamos ter uma campanha grandiosa, não estamos tendo, mas porque eu optei estar do lado do povo. Por isso, quando eu digo que é nós contra eles, nós, eu digo eu e você, eleitor, contra essa turma que quer perpetuar no poder. E você precisa entender que você é que vai romper isso. Então, está aí todo o nosso plano de governo. Eu peço que você analise friamente a cada candidato. Quando você analisar, veja a história de cada um, veja se cada um pode te dar aquilo. Porque muitos estão aí por causa dos grupos. Nós não, nós estamos aí por causa da população. Por isso, hoje, o PSDB, ele é sangue puro. O PSDB, o 45, que você vai digitar na urna, porque você quer o melhor para o seu filho, você quer o melhor para o seu neto, eu vou ser vovô, eu preciso ter o melhor para minha neta. Você que está aí me ouvindo agora, e você não me viu chegar agora, eu não caí por acaso nessa eleição. Se eu quisesse perpetuar no poder, eu teria vindo a vereador. Mas por você eu escolhi vir a prefeito de Caratinga. E por você eu vou mudar a cidade de Caratinga. Por isso eu falo para você, PSDB 45. E analise também os nossos candidatos que estão aí à eleição de vereador. Você pode conferir, são tudo pessoas realmente que merecem o seu voto e o compromisso deles com você. Johnny, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer te receber aqui. Estamos encerrando mais um começo de conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser.